esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Obrigado, Jesus, por esse tempo precioso aqui, em que agora juntos dedicaremos aqui ao meditar nesse texto tão valioso, Pai. Esse livro tão precioso que arrebatou, que transpassou tantos corações durante toda a história. E nós te louvamos porque esse evangelho poderoso, ele chegou até nós. Ele conquistou o nosso coração. Ele nos chamou das trevas em que vivíamos para a maravilhosa luz de Cristo. Que essa história possa continuar a ser escrita nas nossas vidas. Nós, como igreja de Cristo, que através da nossa vida, joelhos continuem a se dobrar, que corações possam crer que Jesus Cristo é o Senhor. Nós oramos gratos no nome poderoso desse Deus maravilhoso, Jesus Cristo. Amém, amém. Muita alegria no nosso coração, compartilhando aqui mais esse estudo de célula. Eu, pastor Léo, juntamente com o reverendo Emerson, no último domingo, teve a oportunidade de nos agraciar aqui com esse sermão, finalizando, pastor Léo? Verdade. Campanha de Pentecostes, 50 dias de oração, em que tivemos participação maçante da igreja, de irmãos baixando aí o e-book. E tenho convicção que muitos foram edificados e coroando, nesse último dia 31, uma mensagem em conjunto, pastor Léo? Foi muito abençoada, edificou muito o nosso coração e eu tenho convicção que o seu também. Amém. E hoje nós queremos partilhar desse texto aqui, os últimos versículos do último capítulo de Atos dos Apóstolos. Mas será que essa história parou por aqui, pastor Léo? Pois é, um título extremamente sugestivo, que nos convoca, que nos inspira, que nos insere nessa história, já que nós não estamos soltos, mas somos a continuidade do povo de Deus do Antigo Testamento, da igreja que foi fundada pelo próprio Jesus, não é? E que se deu sequência através dos apóstolos. Então, conforme diz Hebreus, capítulo 11, Deus preparou algo superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, nós estamos aqui e, de fato, como disse o pastor Emerson, agora nós recebemos o bastão. Estamos numa corrida de revezamentos. E, pela graça de Deus, recebemos um bastão numa boa condição nessa corrida, para darmos sequência e chegarmos como mais do que vencedores. O grande desafio não é só pensarmos na nossa geração, pastor Fábio, mas também em quais condições nós vamos entregar o bastão para os nossos filhos, para os nossos netos, que darão sequência. O Pentecostes, enquanto fato histórico, do jeito que aconteceu lá atrás, ele, de fato, está no passado. Mas as experiências dele decorrentes, a própria presença do Espírito de Deus garante a continuidade de
de todos aqueles milagres, de todos aqueles carismas, e também nos garante a condição de sermos tão intensos no Evangelho quanto aqueles homens e mulheres foram, na oração, na doutrina, no partir do pão. Não é? Eu disse domingo, a igreja primitiva, pastor Fábio, ela não tinha um método para crescimento. Hoje nós falamos de métodos e não há problema nos métodos. Esse líder de célula pode pensar num método para o crescimento da sua célula. Nós teremos em breve uma campanha de evangelização para as células online. Por isso é muito importante que todos os nossos líderes, eles de fato se adaptem a essa realidade, ou do Zoom, ou do Meet, ou do Skype, ou de algum outro aplicativo, porque isso será fundamental nos próximos dias. Não é? Então, assim, nós, na verdade, temos hoje condições de viver o Evangelho tanto quanto aqueles homens e mulheres viveram. Não pensando tanto nos métodos, vamos oferecer métodos e estratégias, mas de nada vai adiantar, pastor Fábio, todos esses métodos e estratégias, se nós não tivermos vida. Então, acho que o grande trunfo dessa mensagem, para já jogar a bola para você de novo aí nesse nosso ping-pong, o grande trunfo dessa mensagem é justamente nos desafiar a uma vida cristã de verdade, e entender que é possível nessa geração, ainda que estejamos numa geração corrompida, numa geração mentirosa, é possível viver um evangelho de verdade. Onde tem vida, os métodos, eles acontecem naturalmente. Exatamente. Qual é o legado, né, pastor? Pois é. Nós vamos deixar essa história. Então vamos ler o texto, irmãos, Atos 28, 30 e 31, 2 versículos. Diz o seguinte: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Não havia impedimentos. Não é o Hangout, não é o Zoom, é isso aí. Não é o WhatsApp, não é essas inúmeras formas que a gente tem de propagar que pode nos impedir. Mas a igreja precisa continuar escrevendo essa história. Então, desde lá de Atos, como bem mencionou o pastor Léo, desde a descida do Espírito Santo, a promessa do Senhor, olha, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. No capítulo 2, essa promessa se cumpre, a igreja parte triunfante, sermões de Pedro, homens começam a ser ganhos, vidas batizadas, a instituição dos diáconos no capítulo 6, até que chegamos no capítulo 7, onde esse personagem crucial aqui, né? É verdade. O pastor Léo surge na história, na execução ali de Estevão, né? Paulo consentia com sua morte, guardava ali ainda as suas vestes, pegou cartas que o sumo sacerdote estava subindo para Damasco, quando uma luz mais forte que o sol arrebatou aquele homem e disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo, caído ao chão ali, ele obedece àquela voz, ele faz tudo conforme ele for orientado. Dali, a partir do verso 20, diz que ele já está pregando em Damasco, confundindo, falando, discutindo com os religiosos da época. Esse homem vai trilhando um caminho, parte nas suas viagens missionárias, até que chegamos aqui no final desse capítulo, onde relata que ele alugou ali uma casa, né, Léo? E ele recebia ali as pessoas a fim de que elas não partissem dali sem que fossem instruídas, orientadas, discipuladas dentro desse evangelho que é poderoso para salvar. Então a gente elencou aqui, eu já quero passar a bola aqui para o pastor Léo, 3 partes importantes do sermão que ele e o reverendo Emerson pregaram juntos. A primeira, Léo, queria que você explanasse para a gente. Nós somos encorajados pela história da igreja, esses fatos que ocorreram não só na vida de Paulo, mas Pedro, todos esses. Então diz o seguinte: os relatos são inspiradores e nos motivam a nos alistar nesse grande exército. Comente a afirmação: o que Deus realizou no passado deve ser um encorajamento para o futuro. É verdade. E você bem disse, essas histórias não foram construídas
apenas por grandes figuras, como Paulo, mas também por homens quase anônimos, como Barnabé, por mulheres também, como Lídia. Então, é muito importante que esse nosso discípulo, pastor Fábio, entenda que o chamado de Deus, e o pastor Emerson falou no nosso Lidere, essa semana, sobre a questão do discipulado, do chamado. O chamado de Deus, chamado radical, né? Nos faz, de alguma forma, deixarmos de ser pessoas comuns para virarmos seres extraordinários em Deus. O chamado de Deus constitui esse irmão e essa irmã em algo que ele não era. E é interessante que a célula, a vida da igreja, vai revelar paulatinamente quem essa pessoa pode ser e o que ela pode empreender em Deus. O seu João, a dona Maria, o Pedro, o Leonardo, o Fábio, o Bruno, que está aqui nos ajudando nessa gravação, pessoas comuns podem construir grandes histórias, porque o mesmo Espírito continua atuando. Então, esse primeiro ponto da mensagem tratou justamente disso. Essas histórias, esses fatos marcantes, alguns empreendidos pelos grandes nomes, por aqueles que estavam na linha de frente pregando, mas tantos outros vividos por pessoas que estavam nos bastidores. Todos nós podemos viver essa história, e aquilo que aconteceu lá atrás deve sim servir de esperança para o futuro, deve sim encorajar a nossa caminhada. Todos nós temos reservas motivacionais na nossa história, temos passado por um momento difícil hoje, pastor Fábio, pandemia, isolamento, quantas pessoas com medos, mas nesse momento, em nome de Jesus, eu quero desafiar você, discípulo da Igreja Central, a acessar a sua reserva emocional, e todos nós temos isso. Quantos de nós, lá atrás, já não pensamos que ficaríamos lá atrás por conta de um acidente, de uma doença, de uma enfermidade, a falência de uma empresa, mas você passou, meu irmão, e você está aqui hoje, e você vai passar por mais essa prova, pastor Fábio. Então, de fato, o passado, ele precisa, Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me dá esperança. Esse passado, ele tem que ser, de fato, essa reserva motivacional que a gente aciona, quando no presente as coisas não vão muito bem. Então, eu penso que o pastor Emerson foi muito feliz na colocação deste primeiro ponto, como a história, né? Melhor dizendo, a história como o encorajamento para o presente e também para o futuro, pastor Fábio. Exato, porque, né, as dificuldades foram imensas no primeiro século da igreja, e assim se sucedeu. Como você bem mencionou, Barnabé, há pouco tempo os pastores pregaram sobre Dorcas, pessoas que tinham papel de, né, não eram coadjuvantes, né, eram pessoas que, não, eram coadjuvantes na verdade, mas eram se pessoas tornaram protagonistas. Exatamente, pelo seu modo de dizer. Sensacional isso. Segundo ponto, pastor Léo, nós somos motivados também pela finalidade correta. É verdade. Dos inúmeros exemplos vistos por nós no livro de Atos, vemos a vida do apóstolo Paulo, que optou viver por uma causa maior. Pastor Léo, mesmo que não tivesse dito uma única palavra, o que não é o caso, porque só no Novo Testamento ele escreveu 13 cartas, sua vida foi de dedicação à causa do Evangelho, como você bem citou em Efésios 3, né? Ponho-me de joelhos por esta causa. Isso mesmo. O que esse grande exemplo, pastor Léo, pode acrescer na nossa vida cristã? Pois é, eu penso que todos nós precisamos pedir ao Espírito Santo que dê essa mesma nobreza para a nossa vida, para que nós não sejamos pegos, envoltos nos nossos próprios devaneios, nas nossas próprias questões, nas nossas próprias urgências. Pastor Fábio, em tempos de crise, o ser humano ele é tentado a viver em torno das suas próprias urgências, tentando satisfazer a sua necessidade até por um instinto de sobrevivência. Agora, quando eu olho para a igreja primitiva sendo perseguida, por que esse povo foi extraordinário? Porque eles não viveram por instinto, mesmo tendo a sua vida em risco. Eles viveram por propósito, pastor Fábio. Agora, para você viver por propósito, quando a tua necessidade está gritando dentro de você, isso é a ação do Espírito de Deus. Por isso que eu tive até o privilégio de ministrar esse tópico. Hoje, nós precisamos superar também essa mesma tentação. O inimigo todos os dias nos propõe esse estilo de vida, que olha somente para o próprio umbigo. Me permita aqui o trocadilho, né? Pessoas estão olhando para suas próprias calças, mas não para as causas do Evangelho. Nós temos vivido muito por nós e não por Deus. Então, há uma finalidade
que nos motiva. Há um verdadeiro motivo que nos põe em movimento todos os dias, que nos faz levantar, pastor Fábio, que nos faz ir à luta, que nos faz vir para os cultos presenciais. Um verdadeiro motivo que deve nos fazer dobrar os joelhos ou nos levantarmos e pregarmos o evangelho é justamente a causa magna da vida, do reino de Deus. Todas as áreas da nossa vida, elas precisam carregar esse carimbo da graça de Deus. A nossa vida, como um todo, ela deve ser pretexto para que o nome de Jesus seja pregado. Vamos observar que isso acontecia na vida do apóstolo Paulo. Isso nos chama até para o terceiro ponto, não é, pastor Fábio? Exatamente. Quando temos aí uma promessa. Exato. Não haveria nenhum impedimento. Não haveria impedimento para a pregação do evangelho. Por quê? Porque quando o evangelho, pastor Fábio, ele é pregado num púlpito, se você fecha a porta da igreja, está impedido. Sim ou não? Sim. Mas quando a igreja vive o evangelho nas casas, você fechou a porta do CA, parou o evangelho? De forma nenhuma. Não. Vivemos isso. Vivemos isso agora. Né? Um bom exemplo para de fato, mostrar para nós o que o apóstolo Paulo viveu. Ele estava numa prisão domiciliar, mas a palavra estava livre e sempre permanecerá livre. Olhe para a história desses homens, Jürgen Moltmann, Dietrich Bonhoeffer, homens que serviram, não é, durante o período do nazismo, que descobriram a Deus nas prisões e que viram como ali, estando extremamente limitados e fragilizados, a graça de Deus os alcançou de um modo mais impactante do que qualquer bomba da época. E até hoje, nós recebemos as histórias e os testemunhos desses homens, porque não há prisão, não há impedimentos para quem tem vida em Deus. O livro de Atos, ele termina não narrando um evento. Os eventos hoje estão totalmente proibidos. As festas, não é assim? Estão proibidos. Exatamente. Porque o evangelho não se vive em eventos. Muito embora, tem muito crente, infelizmente, graças a Deus, não na igreja central. Amém. Mas louvado seja Deus. Mas tem muito crente que vive de evento, pastor Fábio. Verdade. É um face a face, é um encontro de homens, é uma videoconferência com o pastor sei lá das quantas, e acha que isso é viver o evangelho, com uma agenda de eventos. Não. Evangelho é a vida atrás da cortina. Porque quando essa cortina se abre, de fato, é a manifestação da graça de Deus. Esse, pastor Fábio, é o nosso desafio e essa é a nossa promessa. Vivendo o evangelho, não haverá impedimento. Glória a Deus. Hoje, vamos voltar para o título, Atos 29. A história continua sendo escrita. Nós temos aí um capítulo em branco. Vamos escrever com a graça de Deus, de olho nessa promessa, de que não haverá impedimento. Assim foi com o apóstolo Paulo e assim também será conosco a graça de Deus. Maravilha, né, irmãos? Coisa que enche o nosso coração, nos incendeia, na verdade. Eu acho que, pastor Léo, muito embora seja prudente a dedicação de muitos, né, eu acho que você deve sim ter a mente iluminada, mas se o coração não pegar fogo, não tem jeito. Se essa missão que nós recebemos por promessa, se isso não incendiar para que o evangelho saia das portas aqui mesmo, dessa nave, das igrejas, e possam tocar o mundo todo lá fora, dificilmente as páginas dessa nova história seriam escritas. É que Deus, ele é misericordioso, né? E ele acaba nos incumbindo disso e nos capacitando disso, e glória a Deus que esse evangelho tem sido pregado. Glória a Deus, né, pastor Léo? Atos 29, muito então, bom. Continua. Continua, com certeza. E eu quero encerrar citando Myles Monroe. Amém. Porque ele fala de uma mentalidade que escraviza. A verdadeira prisão, pastor Fábio, acontece quando Satanás consegue prender a mente da pessoa. Por isso ele diz que os verdadeiros tesouros estão nos cemitérios. Ele diz que o lugar onde os maiores sonhos habitam são os cemitérios. E ele, inclusive, cita o exemplo do povo de Israel. Por que esse povo teve que passar tantos anos no deserto, pastor Fábio? Para uma mudança de mente. O povo saiu do Egito, o que a gente diz? Mas o Egito não saiu do povo. Esse povo continuava preso. A exemplo daquele cachorrinho que viveu preso numa corrente, sempre tentando chegar na comida e não conseguia. Um dia veio alguém, o libertou, mas ele ainda continuava preso para ele. Não é?
ali no seu instinto, ele continuava preso. Mesmo solto, ele não conseguia mais chegar ao prato de comida. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por exemplo, nesse momento nós temos vivido. As pessoas falam, poxa, difícil fazer a célula, pelo Zoom, as pessoas querem se reunir. Mas, por outro lado, olha a oportunidade que nós temos de convidar pessoas que serão muito mais facilmente impactadas pelo ambiente virtual, porque elas poderão estar até nas suas casas, mexendo com alguma coisa, liga lá o aplicativo Zoom, coloca um fone de ouvido e vai acompanhando a célula. Então, eu tenho convidado pessoas para participar da célula online. E tem sido uma bênção. E nós vamos ter em breve uma campanha que com certeza vai nos estimular ainda mais nessa prática. Então, que em nome de Jesus nós possamos crer que as cadeias já foram quebradas na cruz de Cristo. Não vamos voltar a um jugo de escravidão que já não nos pertence mais, pastor Fábio. Porque não há impedimentos para a palavra. Vamos encerrar cantando? Nós temos um chamado, né, pastor Léo? Amém. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado. Você tem um chamado, meu irmão? Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, que a sua célula seja uma bênção. Aleluia. Que esses ricos comentários aqui possam servir de edificação e encorajar o seu coração aí, aqueles que têm recebido aí os links para a célula online. Não podemos desistir nunca, né, pastor Léo? Está aqui, ó, com toda a intrepidez e sem impedimento, não há impedimentos. Deus abençoe você, uma célula abençoada. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado.